vascaíno, a reformulação começou. Mais do que nunca, o Vasco hoje, dia 7 de dezembro de 2023, dá o pontapé inicial visando a temporada de 2024. Tivemos a confirmação nesta manhã de quinta-feira que o diretor executivo Paulo Brax foi demitido. O primeiro grande passo, deste novo Vasco da Gama. Agora, mais do que nunca, o Vasco foca no mercado procurando um novo profissional para trabalhar exatamente nessa pasta, para comandar o departamento de futebol do clube. E é claro, a gente aqui neste Boa Noite Gigante vai trazer informações importantes sobre esse novo profissional. Há 3 nomes na mesa, cada um com as suas qualidades, porém dentre esses 3, de fato, um deles, Alexandre Matos, é a real possibilidade. Negociações já acontecem, é um nome que já namora com o Vasco há muito tempo e sim, a expectativa é que nos próximos dias o Gigante da Colina possa anunciar Alexandre Matos como novo diretor executivo para a temporada de 2024. Além disso, falaremos também sobre reforços, saídas. Nessa tarde de quinta-feira, tivemos a confirmação de que Sebastião Ferreira estará de saída do Vasco da Gama. Além disso, também foi falado sobre Tomás Rincón, um venezuelano de muita qualidade, volante, que é um dos nomes que está nessa lista de reforços para a próxima temporada, um atleta que caiu com o Santos e por ser um grande jogador, atleta de Europa, de grandes clubes, dificilmente vai disputar a Série B com o Clube Paulista, ou seja, é um nome que tem reais possibilidades de vestir a camisa Cruz Maltina na próxima temporada e muitas outras informações. Torcedor, é de fato Boa Noite Gigante, muito movimentado, imperdível para você. E você, para não perder, fique atento, é claro, até o final. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Estamos aí, mais do que nunca agora, sempre com muitas informações do nosso Vasco da Gama. Vamos passar por esse processo de reformulação e automaticamente as informações sobre o nosso Gigante da Colina aumentam. Então, para que você não perca nada, sempre fique muito bem informado com informações, até porque o período de janeiro é sempre muito complicado. Então, para que você fique bem realmente informado, se inscreva aqui no nosso canal, ative seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. Aqui embaixo, nesse vídeo, tem esse botãozinho aí do like, aperte nele para ajudar o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor. E eu não poderia, começar este Boa Noite Gigante falando de outra coisa que senão da demissão do diretor executivo Paulo Brax. Diretor que chegou ao Vasco no meio de 2022, enquanto o Vasco ainda estava na Série B do Campeonato Brasileiro, foi responsável por aquele finalzinho da competição, pelo acesso do Vasco à Série A do Brasileirão, e também responsável por toda a reformulação do Vasco no primeiro semestre de 2023. Ele foi responsável por fazer uma limpa no elenco da Série B e trazer novos atletas para a disputa da Série A. E eu já começo, inclusive, falando muito sobre esse ponto da reformulação, pois para mim a reformulação do Vasco aconteceu de uma maneira muito errada. Eu sei que muitos elogiam a reformulação, mas eu não gostei. E espero que o próximo diretor executivo que virá não erre igual o Paulo Brax errou. Qual foi, na minha opinião, o grande ponto errado do Paulo Brax? Tirar atletas que participaram do processo de acesso da permanência, mas do elenco que faria parte de uma Série A. Eu acho que o grande problema do Vasco nesse ano não foi a questão técnica, porque o Vasco tinha bons jogadores dentro do seu elenco. O grande problema do Vasco nessa temporada de 2023 foi a mentalidade. Por si só, o Vasco já tinha um técnico na beirada de campo que não era esse profissional, que sabia da grandeza do Vasco, havia sofrido com o Vasco, tinha noção de quem era o Vasco e ajudaria no mental do Vasco da Gama. Maurício Barbieri não era esse nome. E para piorar ainda mais, o Paulo Brax tirou do elenco do Vasco todos os atletas que tinham essa grandeza do Vasco, que sofreram em uma Série B com o Vasco e iriam, com toda certeza, ser fundamentais no vestiário do Vasco. Acredito eu que o Vasco perdeu muito em vestiário no primeiro semestre. No segundo semestre, com a chegada do Ramon, do Emiliano, do Maicon, do Medel, do Verrete, o Vasco conseguiu ter um vestiário mental mais forte
Porém, no primeiro semestre, eu duvido que o vestiário do Vasco da Gama tinha essa força. Que o Paulo Brax simplesmente tirou os grandes nomes, né, líderes do elenco. Faltou liderança no elenco do Vasco. Paulo Brax tirou o Anderson Conceição, que era o capitão. Tirou o Edmar, que era uma liderança. Tirou o Nenê, que era uma liderança. Fez uma limpa geral. O Raniel, que era uma outra liderança. Yuri Lara, que era mais uma das lideranças. Thiago Rodrigues. Estou falando do elenco da Série B de 2022. Ou seja, todos atletas que foram completamente importantes, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, na subida para a Série A, saíram. Ou seja, as lideranças do elenco foram embora. Ninguém que tinha, nenhum atleta, né, que havia vivenciado uma Série B, sofrido com o Vasco na Série B, entendido a grandeza do Vasco numa Série B, permaneceu para a Série A. Tudo bem, eu não estou falando que o Anderson Conceição seria uma peça importante dentro de campo na Série A, o Edmar muito menos, o Thiago Rodrigues, o Nenê. Porém, com relação ao aspecto liderança, eu tenho convicção que esses atletas seriam fundamentais. Mas o Paulo Brax limpou todo mundo, tirou todo mundo. E sabe o que faltou? Muito no primeiro semestre, principalmente? Identificação. Pois chegaram vários atletas, sem nenhuma referência, e tínhamos na beirada de campo um profissional que não conhecia o Vasco. Esse foi o grande problema para mim. E aí no segundo semestre chegou um técnico que conhecia o Vasco, que era o Ramon, que no River Plate, em 98, disputou aquela semifinal da Libertadores contra o Vasco da Gama, ele sob o comando do clube argentino. Então o Ramon acabou se identificando muito rápido com o Vasco e passou essa grandeza, esse tamanho para os atletas. Inclusive ontem foi um ponto muito comentado na própria entrevista coletiva dele, exatamente isso, a grandeza do Vasco. Ele disse em vários momentos, né, que o objetivo dele era passar para o elenco que os atletas estavam vestindo a camisa de um clube grande, que o Vasco era um clube grande. Isso com certeza ajudou muito no mental. Ramon ganhou um vestiário que estava perdido com a saída dos medalhões. E o que eu espero para o ano que vem é que esses medalhões não saiam. A gente hoje nitidamente vê que há medalhões no elenco. Medel é um medalhão, o próprio Ramon Dias é um medalhão, Verratti é um medalhão, o Léo, com todos os seus erros, é um medalhão, o Léo Jardim é um medalhão. Então, o que eu espero é que o próximo diretor executivo que virá não tire esses medalhões do elenco. Independente de proposta, independente de questão contratual, faça o que faça. Mas nomes como Medel, Payet, Verratti, Ramon Dias não podem sair do Vasco da Gama. Porque os atletas que sofreram numa Série A, no caso, quase caindo a Série B, tem que permanecer para dar essa cancha, como é falado no futebol, essa cancha, esse entendimento, né, do que realmente o Vasco da Gama, essa maturidade para a próxima temporada. E aí, é claro, devido a várias tomadas de decisões erradas, e na minha opinião uma dessas que eu acabei de trazer a vocês, porém também outras, Paulo Brax foi demitido. 3 pontos principais foram fundamentais em sua decisão, no caso a decisão do Vasco da 777 para a sua demissão. Quais foram esses 3 pontos principais? 1. A montagem do elenco foi vista de uma forma errada. Segundo informações que tivemos, o fato do Vasco ter gastado 110 milhões de reais no ano todo de 2023 para montar um elenco que disputou até a última rodada para permanecer na Série A não foi legal. Foi o maior investimento da história do Vasco neste ano de 2023 e um dos piores momentos, né, do Vasco na primeira divisão. Nos piores anos do Vasco no torneio. Então não foi legal isso. Isso foi um dos pontos que pesaram na decisão, né, de sua demissão. Ponto 1, então, foi esse. Ponto 2, o fato do Vasco da Gama ter combinado com o Paulo Brax no início do ano que o objetivo era uma pré-Libertadores e o Vasco não ter conquistado essa pré-Libertadores. A 777, junto com a diretoria do Vasco e também com o departamento de futebol, chegaram a um consenso que com 110 milhões de reais de investimento, o Vasco era para terminar a tabela no mínimo numa pré-Libertadores. Não foi assim. Inclusive muito longe, né, ser assim. Então esse também ponto pesou o segundo ponto. E o terceiro ponto, a troca de técnico. Maurício Barbieri foi demitido no dia 22 de junho e o Ramon Dias chegou apenas no dia 15 de julho. Quase um mês de diferença para a chegada do novo treinador. Isso não caiu bem também internamente no Vasco e também internamente no grupo norte-americano que detém 70% das ações do futebol do Gigante da Colina. Então tudo isso, esses 3 pontos, foram fundamentais para concretizar a demissão de Paulo Brax. E além desse também, tivemos informação agora há pouco, na parte da tarde, através do jornalista Bruno Braz, lá da UOL, que outro ponto fundamental para a demissão do Paulo Brax, não foi um ponto em específico, porém uma pessoa,
foi o Pedrinho. O Pedrinho que hoje, né, será o próximo presidente do Vasco nesse próximo triênio, ainda oficialmente ele não é o presidente, foi um ponto fundamental. Correntes dentro da empresa norte-americana eram sim favoráveis à permanência do Paulo Brax como diretor de futebol. Porém, o Pedrinho, em várias reuniões que já teve, né, com o grupo da 777, com a SAF do Vasco da Gama, salientou a necessidade do Vasco de demitir Paulo Brax. Segundo informações aí, não era apenas a questão técnica, no caso a questão de ter errado, né, no planejamento, mas até mesmo o fato de não ter mais clima entre Paulo Brax e o modelo associativo e também com os torcedores. Então, Pedrinho foi uma palavra muito forte internamente para definir a demissão do diretor executivo. CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, a gente já trouxe, né, vários posicionamentos do mesmo nessa tarde de hoje, ficou convencido sim que a melhor decisão era demitir o Paulo Brax nessa manhã de quinta-feira, dia 7 de dezembro. Lúcio Barbosa até chegou, né, em um determinado momento, falar sobre essa relação que tem com o Pedrinho, uma relação que hoje é muito boa. Então, muito legal aí ver que, mesmo diante de muitas pessoas falando que o Pedrinho não iria ter influência e não tem, né, um poder, o Pedrinho não tem poder no futebol, mas uma boa relação que hoje há entre Pedrinho e SAF será fundamental que a sua palavra possa ter peso. Não um peso de decidir, mas um peso de influenciar. E a primeira grande decisão, né, a primeira grande atitude do Pedrinho, melhor dizendo, como presidente da SAF, ter influência numa mudança estrutural do futebol do Vasco para 2024. E olha, Vascão, antes de continuar no assunto, até porque temos muitas informações ainda para trazer, falar sobre um personagem, mais um, dessa barca que acontecerá, né? O trio que fez aí o futebol do Vasco em 2023 tão ruim, estará de saída, ou aliás, está de saída, que é Paulo Brax, Abel Braga e Maurício Barbieri. O trio Ternura, né? Vamos dar um nome aí a esse trio que infelizmente não foi nada bem sob o comando do Vasco da Gama. Paulo Brax foi demitido nessa manhã de hoje e o Abel Braga fez questão de se pronunciar em uma entrevista ao GE também nesta quinta-feira na parte da tarde. O Abel Braga, além de se pronunciar ao GE, ele também confirmou que estará junto ao presidente, salvo engano, Roberto Melo, que é um candidato à presidência do Internacional para 2024. Hoje o Abel confirmou que estará junto dele, teve vídeo nas redes sociais. Então hoje foi um dia agitado, pois ao mesmo tempo que o Abel confirmou que não estará no Vasco, também confirmou que estará junto ao Internacional. E aí o que acontece, torcedor? Eu vou usar um tempinho para falar sobre esse personagem Abel Braga. Surreal a forma como ele sai do Vasco da Gama. Infelizmente, um profissional tão grande, tão gigante, né? Não apenas para o Vasco em si, mas para o futebol mundial, não poderia sair pela porta dos fundos como está saindo Abel Braga do Gigante da Colina. Assim, né, foi confirmada a demissão do Paulo Brax. O GE fez questão de ir até o Abel Braga para saber também a situação dele dentro do Vasco da Gama. E o Abel confirmou que de fato não estaria mais no Vasco na temporada de 2024. Porém, ele deu uma desculpa para justificar a sua saída. E surreal o Abel Braga fazer isso. Olha o que o Abel Braga disse em uma entrevista coletiva que mostra que ele está completamente desconectado da realidade. Abre aspas. Hoje, no Brasil, tem muito executivo bom, mas ninguém teve esse trabalho como o Paulo. Ele teve que montar um novo time em 6 meses, com uma nova comissão. Como o cara é demitido? Assim, ninguém trabalhou melhor do que ele. Foi uma injustiça. É lógico que com ele sendo demitido, também estou me retirando. Foi ele que me contratou. Foi uma parceria incrível. Foi um trabalho muito legal, um lado que eu não conhecia. Sempre trabalhei em campo. Acho que cumpri muito bem essa função da relação entre os jogadores e comissão técnica. Dei opiniões, coloquei as minhas ideias, devo tudo ao Vasco, mas foi uma grande decepção. Estou me desligando, com certeza o Vasco não vai passar mais por isso ano que vem. Então vamos lá, Abel Braga, um profissional que disse no início do ano que o Vasco não iria sofrer, que o torcedor vascaíno não iria sofrer, que sumiu durante a pior parte do Vasco em 2023 e chega no último dia dele no cargo, né, de diretor técnico e diz que foi um erro demitir Paulo Brax. Cara, eu não tenho nem muito a falar porque eu fiquei um pouco chateado, sinceramente, quando ouvi coisas como essa e para não subir o tom, com respeito ao profissional que é o Abel Braga, eu prefiro me ausentar no meu posicionamento. Mas, sinceramente, deixe aí nos comentários a sua opinião. Loucura o que disse o Abel Braga. Loucura o Abel Braga dizer que é uma injustiça a demissão de Paulo Brax. E loucura pior ainda, maior ainda, melhor dizendo, é o Abel Braga dizer que está saindo, se retirando do Vasco pelo fato de Paulo Brax ser demitido. Abel, com todo o respeito do mundo a você ou ao senhor, que é mais velho, então tem que manter o meu respeito,
Você não está saindo do Vasco porque o Paulo Brax está sendo demitido. Você está saindo do Vasco porque você não iria permanecer de qualquer maneira. E você está saindo do Vasco não apenas por um ano ruim que você fez como diretor técnico, né? Porém, porque você nesse momento está fechado com o Internacional. Então não justifica a sua saída. Você não está saindo pelo fato do Paulo Brax estar saindo. Você está saindo porque muito provavelmente seria demitido de qualquer maneira e está saindo pois já está fechado com outro clube. Acredito eu que está faltando hombridade nas suas palavras. Acredito eu que você errou muito, inclusive, ao tentar justificar e principalmente defender o indefensável. Defender a permanência, a manutenção do Paulo Brax é uma total loucura que o senhor está fazendo. Então é segurar, é aguentar, porque são coisas realmente muito complicantes. Mas olha, Vascão, é claro, com a saída do Paulo Brax, o Vasco terá que ir ao mercado à procura de um novo nome, até com certa urgência. Por quê? Digo isso. Porque há uma reunião marcada com os norte-americanos nestes próximos dias para detalhar o ano de 2024, o orçamento que o Vasco utilizará na próxima temporada. Paulo Brax afirmou, sim, que espera que o valor utilizado para o ano que vem venha a ser um valor muito semelhante ao que o Vasco utilizou nesse ano de 2023, mas tudo isso será resolvido a partir do dia 11 de setembro. Do dia 11, aliás, de dezembro, do dia 11 ao dia 14, terá uma reunião em Berlim, na Alemanha, do profissional que estará à frente do futebol do Vasco com profissionais da empresa norte-americana. A expectativa é que Paulo Brax estivesse presente nessa viagem, porém, como ele estará demitido, foi demitido, melhor dizendo, não estará presente. O Vasco vai ter que levar um profissional para representar, né, o gigante da colina. E o Vasco corre quanto tempo? Até o dia 11 para tentar definir esse profissional. Caso não consiga, Johannes Sporns, que é o diretor-geral do grupo da 777 Partners, se tratando de futebol, representará o Vasco e depois passará tudo o que aconteceu nessa reunião para o próximo diretor executivo. Reunião em Berlim do dia 11 ao dia 14 para definir o ano de 2023 do Vasco, mas também dos outros clubes que fazem parte do conglomerado da 777. Lucas, quais são os nomes que estão na mira? 3. Juninho Paulista, Alexandre Matos e Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é um nome que influenciaria muito essa chegada, a boa amizade que ele tem com o Pedrinho. Pedrinho, que é o atual presidente do modelo associativo, tem uma amizade forte com o Rodrigo Caetano. É um nome que agrada muito ao Pedrinho, porém nesse momento que pesa a favor, né, no caso do Rodrigo Caetano, é o fato de ser uma unanimidade. Rodrigo Caetano é uma unanimidade, dentro do Vasco da Gama. Todos concordam que ele é um dos melhores diretores executivos do futebol brasileiro e seria muito bom ter o Rodrigo Caetano no Vasco na próxima temporada. Porém, o que pesa desfavoravelmente ao Rodrigo Caetano é o fato dele ter contrato vigente com o Atlético Mineiro ter o desejo de ter o Rodrigo Caetano em 2024 e o Rodrigo Caetano não falar inglês não, né? Porém não ter aí essa fluência no inglês. Essa foi a informação que tivemos nessa tarde de hoje, pelo Vasco ser uma SAF, pelo Vasco ter contato direto, né, com norte-americanos, com a 777 Partners. É necessário alguém que tenha essa fluência no inglês. Parece ser loucura, né? Mas é uma realidade. E o Alexandre Matos é um nome que tem exatamente esse perfil. Um perfil de alguém que consiga fazer uma ponte com o grupo norte-americano. E exatamente por esse motivo o Alexandre Matos é o nome mais favorável nesse momento. Além disso, o Juninho Paulista também é um outro nome, sim, exatamente. Juninho Paulista é campeão do Vasco, multicampeão do Vasco, né, principalmente aquele título marcante da Mercosul. É um nome que, além de ser ídolo, tem a bagagem da seleção brasileira, tem identificação, tem estudo com o Vasco da Gama, trabalhou na seleção brasileira junto, né, ao Tite nestes últimos meses pela CBF. É um nome que também corre por fora. Mas, mesmo diante de ter a Juninho Paulista, Rodrigo Caetano, dois nomes fortes, bons, a realidade hoje é, de fato, Alexandre Matos. O Alexandre Matos já demonstrou em diversas oportunidades o desejo de trabalhar no Vasco da Gama, sempre deixou essa porta aberta aos gigantes da colina, até mesmo antes do Paulo Brax ser contratado. O Alexandre Matos foi o nome que circulou aí nos bastidores do Cruz Maltino, tem o perfil que agrada a diretoria do Vasco, conta com muita experiência, né? Passagem por Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, hoje está no Atlético Paranaense, tem uma gestão de grupo muito forte e tem a qualificação de montar elencos vencedores. Lucas, de onde você está falando isso que o Alexandre Matos tem essa qualificação? Se a gente pegar os títulos já conquistados pelo Alexandre Matos, 2 Brasileirões com o Cruzeiro, lá naquela montagem do elenco, o Alexandre Matos foi responsável por tirar o Dedé do Vasco, trazer o Everton Ribeiro ao Cruzeiro, trazer o Ricardo Goulart, lembra aquela época vencedora do Cruzeiro? O Alexandre Matos que montou esse elenco.
conquistou 2 Brasileirões e uma Copa do Brasil com o Palmeiras. Ele fez toda a reformulação do elenco do Palmeiras naquela primeira conquista da Copa do Brasil. Não sei se vocês vão lembrar também, Fernando Praz, Gabriel Jesus, foi todo montado o elenco sobre Alexandre Matos. Campeonato Mineiro com o Atlético Mineiro. Esse time hoje que a gente vê do Atlético, que foi campeão no passado, todo o Alexandre Matos praticamente que montou essa primeira parte. Jair, Savarino, não sei se vocês vão lembrar desses atletas, Everson, goleiro, Alexandre Matos que trouxe todos esses jogadores ao Atlético Mineiro, e o Rodrigo Caetano apenas trouxe os medalhões, o Hulk, o Paulinho realmente foi uma parte mais do Rodrigo Caetano, e hoje é responsável pelo Atlético Paranaense, foi responsável por levar o Atlético à final da Libertadores no ano passado, fazer um grande trabalho também por lá. É um nome muito vencedor, é um nome muito grande, e o Vasco nesse momento sim tem negociações avançadas com o Alexandre Matos. A tendência hoje, dentre os 3 nomes que eu citei, é que o Alexandre Matos se torne de fato o diretor executivo do Gigante da Colina. E o que pesa também favoravelmente ao Alexandre Matos vir ao Vasco é mais um fator. E aí a gente parte para o fator extracampo, né? Fator empresarial. O Alexandre Matos hoje é representado pelo André Cury. O André Cury foi responsável pelas chegadas do Ramon Dias ao Vasco da Gama, pela chegada do Medel ao Vasco, pela chegada do Praxedes ao Vasco. Então é um nome que tem uma influência muito grande dentro do Vasco da Gama. Influência não negativa, mas com relação a profissional mesmo. É um nome forte dentro do Vasco da Gama, que tem uma boa relação com o clube. Isso é muito normal no futebol. Cury e Alexandre Matos têm também uma relação muito boa. O Vasco já procurou Alexandre Matos, volto a repetir, tem conversas. E o André Cury pode ser essa ponte importante aí nas negociações com o Vasco da Gama. Então, Alexandre Matos é realmente o perfil hoje, nesse momento, mais indicado para ser o diretor executivo para a próxima temporada. Você gosta do nome do Alexandre Matos, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários, porém, volto a repetir, é um nome que agrada muito a grande maioria dos torcedores vascaínos e, de fato, a possibilidade real nesse momento é que o André Cury se torne um grande nome, um grande diretor executivo, né, do Vasco para a próxima temporada. Gostou, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E olha, vascaíno, para finalizar aqui o vídeo, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ia trazer aqui informações sobre o Rincon, sobre também, né, a saída do Sebastião Ferreira, mas vou deixar para trazer esses assuntos com mais informações, né, mais detalhes amanhã. O que eu quero falar nesse momento é sobre Souza. Souza postou nas suas redes sociais ontem vídeos acompanhando o jogo do Vasco, muito animado, muito feliz. E nessa parte da tarde postou mais alguns vídeos treinando no CT Moacir Barbosa. Eu quero falar sobre isso, que a cada hora que passa fica mais nítido que o retorno do Souza ao Vasco se torna realidade. O Souza nesse momento já treina no CT Moacir Barbosa, já faz a sua pré-temporada no Vasco da Gama, antecipou inclusive essa pré-temporada, segue se preparando o máximo que pode dentro do centro de treinamento para ser contratado pelo Vasco em 2024. A possibilidade é real do Souza ser um reforço para o ano que vem. E é claro, com mais detalhes, dê uma olhada aí, do Souza, volante que hoje está livre no mercado, volante que tem esse desejo de fechar a sua carreira vestindo a camisa do seu clube do coração. E tem aí não um pré-contrato assinado, mas verbalmente já está tudo certo com o nosso Gigante da Colina. Vamos, Santos! Respeita o Vasco, locutor! Segunda divisão, vai cair! Chora, chora, chora! Fala, chora! Chora, chora, chora! Vai, Soteldo! E vem. Tudo a Vera. Isso, tudo a Vera. É a última. Vamos. 2, 3, 2, 1. 2, 1, 3, 1. 4. Aí. Bateu, saiu. Isso, bem demais. Aí, foi, acelera. Volta. E aí, torcedor vascaíno animado? Gosta do nome do Souza? Coloque aí a sua opinião nos comentários e a gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira, agitada, movimentada. Voltaremos amanhã às 7 e contaremos, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.